Muito bem, pessoal. Hoje vamos discutir paralelepípedo, reto, retângulo e cubo, ok? O paralelepípedo, reto, retângulo nada mais é do que um prisma reto cujas faces são retangulares. E ele tem três dimensões: comprimento, que representarei por A, largura, representarei por B, e altura, representarei por C. Apesar de possuir três dimensões, é importante que vocês observem que ele possui uma, duas, três, quatro arestas, todas medindo A. Tá? Então, são quatro arestas medindo A, justamente as que são paralelas à primeira aresta destacada. Uma, duas, três, quatro arestas medindo A. E ele possui quatro arestas medindo B. Uma, duas, três, quatro arestas medindo B. Quatro arestas, todas elas com a mesma medida B. Da mesma forma, ele possui quatro arestas medindo C. Uma, duas, três, quatro arestas medindo C. Assim, muita atenção, tá? Se cobram de vocês a soma das dimensões do paralelepípedo reto retângulo, vocês devem apresentar A mais B mais C, soma das três dimensões. Entretanto, a soma das medidas das arestas corresponderia a 4 vezes A mais 4 vezes B mais 4 vezes C, de acordo? Então, soma das três dimensões, A, B, C. A mais B mais C. Soma das arestas do paralelepípedo reto retângulo. Aí é diferente, aí eu teria 4 vezes A mais 4 vezes B mais 4 vezes C. Vamos calcular a área total do paralelepípedo reto retângulo, ou seja, a área das seis faces, a soma das áreas das seis faces que limitam esse sólido? Vamos começar calculando a área da base, que é A vezes B. Agora, é importante que vocês observem que eu tenho A vezes B nessa face, mas na face oposta, paralela a ela, eu também tenho A vezes B. A vezes B. Então, A vezes B deve ser considerado duas vezes. Eu tenho 2 que multiplica A vezes B. Essa face frontal tem a área dada por A vezes C, A vezes C. Só que a face paralela a ela também tem área A vezes C. Portanto, eu também tenho duas vezes A vezes C. E para concluir, essa face lateral tem área B vezes C. Mas a face oposta, paralela a ela, também tem área B vezes C. Então, eu tenho 2 que multiplica B vezes C. Somando todos esses três valores, eu tenho a área total. Tá? A área total é 2AB mais 2AC mais 2BC. Assim, eu posso admitir que a área total é, colocando 2 em evidência, 2 que multiplica AB mais AC mais BC. Posso dizer que a área total nada mais é do que duas vezes a soma dos produtos das três dimensões, duas a duas, tá certo? É isso aí. Então, isso caracteriza para a gente o que seria a área total do nosso paralelepípedo reto retângulo. Já o volume do paralelepípedo nada mais é do que o volume de um prisma. É o produto das três dimensões. É a área da base vezes a altura. É A vezes B vezes C. Então, este é o volume do paralelepípedo reto retângulo. Tranquilo, né? Vamos calcular a diagonal do paralelepípedo reto retângulo? A diagonal do paralelepípedo reto retângulo, tá? É essa diagonal que eu procuro. Eu vou admitir que essa diagonal tem medida D de dado, D maiúsculo. Eu vou representar essa medida, a medida dessa diagonal, usando D maiúsculo. Para encontrá-la, pessoal, bastará procurar a diagonal da base. Isso mesmo, a diagonal da base, ó, a diagonal deste triângulo retângulo, aliás, desse retângulo que define a base do sólido. Para encontrar essa diagonal, a diagonal da base, basta que eu considere esse triângulo retângulo que eu estou destacando em vermelho agora para vocês, tá? Vamos admitir que a diagonal da base tem medida D minúsculo, tá bom? D minúsculo. E eu quero calcular essa diagonal. Para isso, eu considero esse triângulo retângulo. Notem que trata-se de um triângulo retângulo que tem um cateto medindo A e o outro cateto medindo B.
um cateto mede A e o outro mede B. Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Olha que fácil, tá? Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras, naquele triângulo retângulo vermelhinho. O D minúsculo ao quadrado, ele é A quadrado mais B quadrado. Pronto. Tendo o D minúsculo, que nada mais é do que a diagonal da base, é possível encontrar a diagonal do paralelepípedo, considerando então esse triângulo retângulo que eu vou destacar em azulzinho para vocês. Ó. Esse triângulo retângulo destacado em azulzinho, tá vendo? Esse triângulo retângulo azulzinho, tá? Nesse triângulo retângulo, vou aplicar o teorema de Pitágoras. Notem que nesse triângulo, pessoal, neste triângulo retângulo, né? Eu tenho um cateto que é o D minúsculo, o outro cateto tem a mesma medida C, certo? E o que eu quero é a hipotenusa D maiúsculo. Para isso, basta que eu considere este triângulo retângulo, tá bom? Destacado em azul, tá? Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou calcular o D maiúsculo ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras. D maiúsculo ao quadrado é o D minúsculo ao quadrado mais C ao quadrado. Mas no lugar do D minúsculo ao quadrado, eu posso escrever A quadrado mais B quadrado. Teremos então D maiúsculo ao quadrado igual a A quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado. Então, o D é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Pronto. Acabei de encontrar a diagonal do paralelepípedo reto retângulo de dimensões A, B e C. Ok? É isso aí, tá? Muito bom. O cubo, o que vem a ser o cubo? O cubo também é um hexaedro. Lembrem-se, hexa, 6, edro, faces. O paralelepípedo reto retângulo é um hexaedro. O cubo é chamado de hexaedro regular porque todas as faces são polígonos regulares. As faces são quadrados. E as faces são quadrados porque o cubo é um paralelepípedo reto retângulo no qual as dimensões têm medidas iguais. Então, todas as três dimensões no cubo têm a mesma medida que A, tá certo? Por isso que todas as faces são quadrados de lado A. Vamos calcular a área total do cubo? Para isso, basta eu considerar que meu cubo, né, é limitado por 6 faces. Por isso ele é chamado de hexaedro. São 6 faces e todas são quadrados de lado A. A área de um quadrado de lado A você obtém calculando A ao quadrado, mais meu cubo é formado por 6 dessas faces. Então, eu multiplico por 6. A área total do cubo de aresta A ao quadrado vezes 6. 6A ao quadrado. O volume é a área da base vezes a altura. Ora, pessoal, a área da base seria A vezes A, vezes a altura que é A. Volume é A ao cubo. Acabamos de encontrar o volume do nosso cubo. Como encontrar a diagonal? Bom, primeiro eu gostaria que vocês observassem que, atenção, tá? O nosso cubo nada mais é do que um paralelepípedo reto retângulo que possui as três dimensões iguais. Então, tanto a área total como o volume como diagonal do cubo, eu posso obter usando as fórmulas do paralelepípedo reto retângulo. Por exemplo, eu vou usar essa fórmula aqui para calcular a área total do cubo. Para isso, basta admitir que o B vale A e que o C também vale A. Então, teríamos aqui A vezes A, que é A ao quadrado. Aqui eu tenho A vezes A, que é A ao quadrado. E aqui eu tenho A vezes A, que é A ao quadrado. A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, 3A ao quadrado, que vezes 2, 6A ao quadrado, certo? Cálculo do volume. A vezes A vezes A ao cubo. Cálculo da diagonal. Raiz quadrada de A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Ora, A quadrado mais A quadrado mais A quadrado resulta em 3A ao quadrado. Então, a diagonal do meu cubo é a raiz quadrada de 3A ao quadrado. A raiz quadrada de A ao quadrado resulta em A e a raiz quadrada de 3 eu deixo indicado. Portanto, a diagonal de um cubo de aresta A é a raiz quadrada de 3, ok? E eu posso representar essa diagonal aqui no cubinho, tá? Ó, tá bom? Não confundir a diagonal do cubo com o que seria a diagonal do quadrado.
A diagonal do quadrado, pessoal, a diagonal do quadrado de lado A, diagonal do quadrado de lado A, tá? Olha, aqui eu tenho a diagonal do cubo, D maiúsculo, e aqui eu tenho a diagonal do quadrado, D minúsculo. A diagonal de um quadrado de lado A, ela é igual a raiz quadrada de 2, tá? Diagonal de um quadrado de lado A raiz quadrada de 2. Vou anotar aqui. Diagonal do quadrado de lado A, o D minúsculo, é a raiz quadrada de 2. Tá bom? É isso aí. Vamos nos divertir resolvendo um exercício. O cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H, indicado na figura, tem arestas de comprimento A. Então, aresta B mede A, aresta BC mede A, aresta CG mede A, GH mede A, enfim, todas as arestas possuem a mesma medida que A, tá bom? Sabendo que M de Maria é o ponto médio da aresta AE, M de Maria é o ponto médio desta aresta AE. Então, a medida do segmento, a distância do ponto M ao centro do quadrado ABCD é igual a quadrado ABCD, eu quero a distância desse ponto M ao centro desse quadrado. É importante observar que a aresta AE tem medida A, e se M de Maria é ponto médio do segmento de extremos AE, é porque de A até M eu tenho metade de A, eu tenho A sobre 2, e de M até E eu tenho a outra metade, eu também tenho A sobre 2, tá? Para que eu possa identificar qual é o centro do quadrado ABCD, quadrado esse que está na base do nosso cubo, basta construirmos as diagonais da base, as diagonais do quadrado ABCD, porque as diagonais de um quadrado intersectam-se no ponto médio. Então, esse ponto que eu vou identificar por P de Pedro, ele corresponde ao centro do quadrado, ao centro da base, tá? O que eu quero? Eu quero a distância, simplesmente a distância, né? Distância do ponto M de Maria ao centro do quadrado ABCD. Eu quero isso aí. Para achar essa distância, basta que eu considere este triângulo retângulo que eu vou destacar para vocês. Olha que bonitinho. Triângulo retângulo em destaque, tá? Tá bom? Nesse triângulo retângulo é importante que vocês observem que, acompanhem, por favor, aqui em cima. A distância de A até C é a diagonal do quadrado de lados medindo A, que seria A raiz quadrada de 2. Então, a distância de A até P de Pedro é metade disso. P de Pedro está no centro do quadrado, é ponto médio da diagonal AC. Então, a distância de A até P é metade da distância de A até C. Portanto, é A vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2, certo? Então, no triângulo AMP, é possível encontrar o valor de MP aplicando o teorema de Pitágoras, né? A medida MP ao quadrado é igual a AP ao quadrado mais AM também ao quadrado. Certo, pessoal? Bom, AM ao quadrado. Então, vamos lá. MP ao quadrado é igual a... O AP, turma, olha para cá. O AP vale metade do AC, vale A raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, nós temos para o AP, o A raiz quadrada de 2 sobre 2. Lembrando que tudo está ao quadrado. O AM é o A sobre 2. E A sobre 2 ao quadrado. Então, AM ao quadrado seria, então, A dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Assim, MP ao quadrado é igual a... Olha, notem que o A ao quadrado é A quadrado, claro. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2 e 2 ao quadrado é 4. Então, nós temos 2A ao quadrado dividido por 4, mais A ao quadrado sobre 4. Como os denominadores são iguais, para calcular essa soma envolvendo frações, eu conservo o denominador, que é 4, e somo os numeradores. E observem que 2A quadrado mais A quadrado resulta um total de 3A ao quadrado.
Vou extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 13 eu indico. E a raiz quadrada de 4 é 2. Prontinho. Acabamos de encontrar a distância entre os pontos M e P. De acordo, pessoal? E a alternativa é C. Claro? Tudo bem? Uma piscina vazia com formato de paralelepípedo reto retângulo tem comprimento de 10 metros, largura de 5 metros e a altura é 2 metros. Muito bom. Ela é preenchida com água a uma vazão de 5.000 litros por hora. Após 3 horas e meia do início do preenchimento, a altura da água na piscina atingiu. Pois bem, eu vou colocar água nessa piscina durante 3 horas e meia, a vazão de 5.000 litros por hora. E essa água na piscina vai alcançar uma altura. Altura essa que eu vou representar por x. Está aqui. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Muito bem. Observem que a vazão é de 5.000 litros por hora. Certo? 5 minutos por hora. Em 3,5 horas, teríamos 3,5 vezes 5.000 litros. Algo que corresponde a 17.500 litros. Nós sabemos, pessoal, que 1 metro cúbico é o espaço no qual acondicionamos 1.000 litros. Então, se eu tenho 1.000 litros e quero descobrir, se eu tenho a quantidade em litros e quero descobrir qual o espaço ocupado em metros cúbicos, é só dividir por 1.000. 1.000 litros, 1 metro cúbico. 17.500 litros, 17,5 metros cúbicos, certo? Tá? Então, o espaço ocupado pelos 17.500 litros de água que eu vou colocar na piscina corresponde a um volume de 17,5 metros cúbicos, tá? Muito bem. Isso significa que o volume que a água ocupa aqui tem que ser igual a 17,5 metros cúbicos. Agora, esse volume eu calculo como? Note que o que eu tenho aqui é um pequeno paralelepípedo representado pelo espaço ocupado pela água. E o volume dele é 10 vezes 5 vezes x, volume ocupado pela água. Então, pois bem, o volume ocupado por essa água corresponde a 17,5 metros cúbicos. E esse volume eu posso calcular da seguinte maneira. A área da base, 10 metros vezes 5 metros, vezes a altura x. Então, 10 metros vezes 5 metros vezes x tem que ser igual a 17,5 metros cúbicos. 10 vezes 5 dá 50. 50 vezes x metros quadrados igual a 17,5 metros cúbicos. Metro cúbico dividido por metro quadrado sobra metro. Então, eu tenho x igual a 17,5 metros dividido por 50. Isso me permite concluir que nós temos 0,35 metro, que em centímetros dá 35 centímetros. É só multiplicar por 100, tá ok? Então, tá aí. Encontramos a altura alcançada pela água. A altura alcançada pela água é 35 centímetros, isso corresponde à alternativa E. Questãozinha que caiu na Fundação Getúlio Vargas, ok? Mais uma questão, pessoal. Para obter a peça esboçada na figura abaixo, um artesão deve recortar 8 cubos iguais a partir dos vértices de um bloco maciço de madeira que tem as seguintes dimensões: 25 centímetros, 18 centímetros, 18 centímetros. Então, acompanhe, ó. 25 centímetros, pode ser o comprimento,
18 centímetros pode ser essa largura e 18 centímetros pode ser a altura, tá? Só que essas são as dimensões do paralelepípedo maior. O que ele pretende é retirar de cada um dos 8 vértices do paralelepípedo um cubo. São 8 cubos iguais, ou seja, cubos de mesma aresta, tá? Continuando. Se ele pretende que o peso da peça obtida seja 6,603 kg, olha, peso ou massa da peça obtida após a retirada dos cubos, tá? Então, se ele pretende que o peso da peça, depois da retirada dos cubos, seja de 6,603 kg, e sabendo que a densidade da madeira é de 0,93 grama por centímetro cúbico, a aresta de cada cubo recortado deverá medir em centímetros. Que eu gostaria que vocês observassem que, se eu tenho a massa, ou peso da peça, e eu tenho a densidade, é possível encontrar o volume da peça. Olha, vamos aqui em cima, presta atenção, acompanhe comigo, tá? 6,603 quilogramas correspondem a 6.603 gramas, ok? Agora nós vamos encontrar o volume da peça a partir da densidade. A densidade admite, ou ela é igual a 0,93 grama por centímetro cúbico. Sabe o que significa? Significa o seguinte, ó, presta atenção. Grama, centímetro cúbico. 0,93 do grama corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, 6.603 do grama corresponderá a x centímetros cúbicos. Ou seja, vamos trocar a letra x por a letra v, corresponderá ao volume da peça. Concordam comigo? Então, cada 0,93 grama corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, 6.603 gramas corresponderão a quantos centímetros cúbicos? Regra de 3 simples, multiplicação em diagonal. Vai ficar 0,93 vezes V igual a 6.603 vezes 1. Se eu efetuar esta continha básica, né, nós vamos encontrar, atenção, dá 7.100. 7.100, tá bom? Esse é o volume em centímetros cúbicos, tá? Agora, e se eu quiser o volume dessa peça? Bom, para achar o volume da peça, é só calcular o volume do paralelepípedo e retirar os cubinhos. Vamos admitir, pessoal, que os nossos cubinhos são cubinhos de aresta A. Então, aqui tem a aresta medindo A, aqui A, aqui A, aqui A, aqui A, aqui também A. Todos os cubinhos têm aresta medindo A. O volume total da peça seria dado por... Olha, de acordo com o texto, eu tenho 25, 18 e 18. Então, o volume da peça poderia ser 18 vezes 18 vezes 25. 18 vezes 18 e vezes 25. Esse é o volume da peça. Menos, claro, os 8 cubos de aresta A. Lembrando que um cubinho de aresta A tem como volume A ao cubo. Então, se eu fizer 18 vezes 18 vezes 25 e tirar os 8 cubinhos, eu vou ter a peça, o volume da peça. Só que esse volume da peça tem que ser igual a 7.100. Certo, pessoal? E agora, o que fazer para encontrar o A? Simples, é só isolar o A. Esse número 18 vezes 18 vezes 25 resulta em 8.100. Então, temos 8.100 menos 8A ao cubo igual a 7.100. Então, vamos isolar o A ao cubo. Vamos ficar com 8.100 menos 7.100 igual a 8A ao cubo. Assim, 8A ao cubo é igual a, meu Deus, 8 ao cubo igual a 1.000. 8.100 menos 7.100 dá 1.000. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Muito bem. 1.000 dividido por 8 nada mais é do que 125. 125. Ok?
Raiz cúbica de 125 é 5. Pronto. Então, nós podemos colocar a resposta. Resposta. O que é que ele cobra de nós? A aresta de cada cubo recortado deve medir em centímetros. Em centímetros mede 5, né? Resposta, 5 centímetros. E a alternativa, D de dado. Um artesão possui uma folha de papelão de formato retangular, cuja medida do comprimento é igual ao dobro da medida da largura. Então tá. Então nós temos uma folha de papel retangular, ok? E o comprimento, né, é o dobro da medida da largura, tá, ok? Então se eu disser para vocês que este comprimento, tá, mede A, aliás, se eu disser que a largura mede A, o comprimento medirá 2A, tá bom? Então, o artesão possui uma folha de papel de formato retangular, cuja medida do comprimento é igual ao dobro da medida da largura, e pretende usá-la para construir uma caixa aberta, recortando em cada quina da folha um quadrado de lado 3 centímetros. Então, ó, 3, tá bom? Muito bem. Sabendo que ao ficar pronto o volume da caixa será de 324 centímetros cúbicos, então a área de sua superfície externa em centímetros quadrados será igual a... Muito bem. Pessoal, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou chamar esse pontinho aqui de... Olha só. Vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C, esse aqui de D. Esse aqui eu vou chamar de E e esse aqui eu vou chamar de F. A, B, estão acompanhando? E, F. Aqui eu tenho C e lá atrás eu tenho D. Que na verdade nós vamos fazer o seguinte: a base da nossa caixinha é o quadrilátero ABCD. Tá? Agora eu vou dobrar esse segmento EF, aliás, eu vou dobrar o retângulo ABEF, esse retângulo aqui, tá? Eu vou levantar de tal forma que ele fique perpendicular à base ABCD. Eu vou fechar a caixinha aqui, fechei. Esse segmento aqui também vou fechar, tá aqui. O de trás também, o daqui também. Vou ficar com uma caixinha aberta. Cuidado, ela não tem tampa, hein? Tá aberto, tá? O fundo, a base é ABCD, tá bom? Aí eu tenho uma face lateral, que é essa aqui. Eu tenho outra face lateral aqui, que é a ABFE, e mais uma face lateral aqui, tá bom? Certo? Legal. Quanto vale a distância entre A e B? Bom, 2A menos 3 à esquerda menos 3 à direita. A distância entre A e B corresponderia, então, a 2A menos 6. Certo, pessoal? Quanto vale o segmento BC? Bom, tudo isso vale A, menos 3 em cima, menos 3 aqui embaixo, então BC é A menos 6. A menos 6. Medida BC é A menos 6. E a altura da caixinha corresponde à medida BF, que é 3. A altura da caixinha. Tá bom? Então, o volume dessa caixa, o volume dessa caixa seria a área da base, que é 2A menos 6 vezes A menos 6, vezes a altura 3. E esse volume, de acordo com o texto, tem que dar 324. Aqui eu vou aplicar a distributiva, tá? Acompanhe comigo. 2A vezes A, 2A vezes menos 6, depois menos 6 vezes A, menos 6 vezes menos 6. Então, nós vamos ter 2A vezes A, 2A ao quadrado. 2A vezes menos 6, menos 12A. Menos 6 vezes A, menos 6A, menos 6 vezes menos 6, 36. 324 eu vou dividir por 3, dá 108. Bom? Então, nós temos 2A ao quadrado menos 18A, 36 menos 108 menos 72 igual a zero. Se você quiser, você pode dividir toda a igualdade por 2. A ao quadrado menos 9 vezes A menos 36
igual a zero. Ao resolver essa equação de segundo grau, eu encontro dois valores para A. Dois valores. Um deles é o 12 e o outro valor é o menos 3. Menos 3 não convém. Afinal, A representa a medida de comprimento, né? Então, menos 3 é um valor que não convém. Pois bem, então quais são as dimensões da minha caixa? Eu vou colocar em azul. A distância entre A e B é 2A menos 6. O A vale 12. 2 vezes 12 é 24. Menos 6 é 18. A distância entre B e C, pessoal, é A menos 6. 12 menos 6 resulta em 6. E a altura continua tendo 3, continua valendo 3, tá? Muito bom. Olha o que ele quer. Ele quer a área da superfície externa, ele quer a área da superfície da caixa. A área da superfície da caixa. Eu vou representar esta área pela letra A. Então, vamos lá. A área dessa base é 18 vezes 6. A área da base, 18 vezes 6. Cuidado, hein? Eu tenho uma base, que é o retângulo ABCD, mas eu não tenho tampa na caixinha, tanto que eu estou enxergando essa aresta interna. Eu não tenho tampa na caixinha, a caixinha está aberta. Então, eu tenho 18 vezes 6 uma única vez. Agora, essa face 18 vezes 3, está acompanhando? 3. 18 vezes 3, ela aparece duas vezes. Ela aparece aqui e lá no fundo. Então, 18 vezes 3 são duas vezes. E essa outra face lateral, 6 vezes 3, dá 18, também aparece aqui. 6 vezes 3, 18. Então, duas vezes também. 2 vezes 6 vezes 3. Tudo isso, claro, em centímetros quadrados, né? Então, vamos lá. Então, a área seria, olha, 6 vezes 18 mais 2 vezes 3 também é 6. 6 vezes 18 mais 2 vezes 6 vezes 3 é 2 vezes 18. Ora, pessoal, o que eu tenho aqui é 6, 18, mais 6, 18, 12, 18. 12, 18, mais 2, 18, 14, 18. Portanto, 252. Então, a área, 252. E isso em centímetros quadrados. O que corresponde à alternativa E. Prontinho, terminou, tá bom? Muito fácil. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? E até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal.